Pessoal, eu quero mudar um pouquinho de assunto agora e falar do primeiro grande teste eleitoral da Argentina e do presidente Javier Milei depois da denúncia de corrupção envolvendo a irmã dele. Ele sofreu uma dura derrota na província de Buenos Aires ali nas eleições que aconteceram. Legislativas e também municipais, né? Legislativas, mas que misturam com as cidades e com essas áreas de atuação. E isso vai servir de teste, inclusive, para outras eleições que vão acontecer mais para frente, né? Que são em outubro, não é mesmo, Fabrício? Perfeitamente. Você sabe muito, hein? Não, eu só acompanho o que você nos explica todos os dias aqui, meu amigo. Que gentil. É por isso. Mas conta aí, Milei está sob pressão. Milei está sob pressão. A vitória ontem do Força Pátria, Evandro, que é o grupo peronista, kirchnerista, de oposição, que competiu ontem contra o La Libertad Avança, que é o partido de Javier Milei, foi acima do que previam as pesquisas. Eles receberam 47% dos votos na província de Buenos Aires contra 33% para o Libertad Avança, que ficou na segunda colocação. Muito tem se dito que a província de Buenos Aires se tornou, nesses últimos anos, uma espécie de reduto da esquerda, mais ou menos como é a província de Santa Fé, lá na Argentina, tradicional curral eleitoral da esquerda, dos kirchneristas, do peronismo em linhas gerais. Mas é um pouco cedo para a gente falar exatamente disso ou não. Agora, o que é fato é o seguinte, foi uma vitória que foi acima do que previam as pesquisas, já teve reação, por exemplo, nos mercados. Hoje o peso teve uma queda de 5% em relação ao dólar lá na Argentina. A Bolsa de Valores da Argentina caiu mais de 10%. Foi um dia ruim para o mercado argentino em linhas gerais e aumenta a pressão contra Javier Milei, que em outubro, mês que vem, vai ter as eleições legislativas, quando se renova metade do Congresso argentino, Senado e Câmara dos Deputados, e que vai servir de termômetro, de referendo, vamos dizer assim, da população em relação às políticas promovidas pelo presidente argentino, que a gente sabe, são medidas polêmicas, né, que dão o que falar, para dizer o mínimo aqui. Ele tem um trabalho para combater a inflação, mas muito se questiona qual é o custo do combate à inflação. A população na Argentina está empobrecendo, embora, verdade seja dita, a inflação caiu e caiu muito na Argentina desde que ele assumiu o poder. Mas a questão é como que essas propostas, como que essas medidas têm sido recebidas pela população e, a julgar pela província de Buenos Aires, elas têm sido mal recebidas. Ele tinha uma expectativa grande, o La Libertad Avança tinha uma expectativa grande nessa eleição de ontem e eles perderam um resultado praticamente incontestável. Se somar os votos do La Libertad Avança com Somos Buenos Aires, que ficou em terceiro, não dá a margem que recebeu o Força Pátria lá na província de Buenos Aires. É importante dizer também o seguinte, que isso seria o equivalente a uma eleição para deputado estadual lá na Argentina. Não quer dizer necessariamente o Congresso argentino, mas é um termômetro, é um balizador. Seriam vereadores também, né, que mudariam nessas cadeiras, né? No caso dessas eleições na Argentina, elas servem como um teste lá para frente, porque agora mexem também com as escolhas nessas províncias, o que pode indicar ao Milei que apoio que ele teria lá em outubro ou não, é isso, né, Fabrício? E porque a gente está falando, Evandro, da província de Buenos Aires, que é a maior província da Argentina, é o maior colégio eleitoral da Argentina, 40% da população do país está lá. Então, se 40% da população preferiu para a Câmara, para a Assembleia Legislativa Estadual, comparando aqui com o Brasil, a Lespe deles, digamos assim, pelo peronismo, pelo kirchnerismo, possivelmente a gente pode ver uma repetição disso nas eleições legislativas agora em outubro. Vamos ver como é que o resto do país reage à capacidade de Milei também de reorganizar as massas, distribuir o seu apoio ao redor do país. Como é que foram as reações? O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que é um dos maiores críticos de Javier Milei, tem sido ventilado inclusive como candidato presidencial da esquerda para daqui 2 anos, falou que o La Libertad Avança vai precisar recalcular a rota. Falou, olha, eles levaram aqui uma derrota que eles perderam o norte e vão precisar pensar no que eles vão fazer daqui para frente. Javier Milei disse o seguinte, foi um tom até mais conciliador. A gente vai aceitar a derrota, a gente aceita a derrota, os resultados não eram aquilo que a gente queria, mas a gente aceita, mas a gente não vai retroceder nas nossas políticas. Pelo contrário, vamos aprofundar as medidas que a gente tem tomado até aqui. Quando a gente fala do mercado, Evandro, é importante falar disso, do peso. Semana passada o governo federal precisou interferir no mercado cambial. O dólar estava disparando, a Argentina vendeu reservas, já não tem muita reserva, né, de dólar, vendeu reservas para controlar o câmbio e agora, se essa situação se intensificar por conta da derrota provincial,
presidencial, aí pode ser que ele amplie essa intervenção no câmbio da Argentina, coisa que ele não gostaria de fazer, vai até contra aquela política de Javier Milei, mas política é política, né? Porque tudo vai depender da popularidade. A popularidade pode mudar e mexer com decisões importantes desses políticos que acompanhamos. Seu Fabrício Naitsky, obrigado. Bem explicado para você? Rapaz, claro que sim. Tanto que a gente vai jogar agora. Não está bem explicado, Fabrício? Super, não, Fabrício é craque, né? Por isso que a gente sempre recebe ele com muito gosto aqui no nosso 3 em 1. Um abraço, meu amigo. Ótimo trabalho para você na redação. E aí, Alangani, o que isso indica e que luz de alerta que isso acende para Javier Milei? Porque tem a ver também, como nós comentávamos até então, com uma reação a denúncias de corrupção envolvendo a irmã dele, de recebimento de propina em contratos. Ou seja, Javier Milei está experimentando agora o amargor que uma denúncia pode provocar. É claro que tem toda essa questão envolvendo a irmã dele, né, de indícios de corrupção, mas há também algo que ele já esperava, e ele falou durante a campanha eleitoral que o país iria piorar num primeiro momento para depois melhorar. E de fato isso ocorreu, foram anos de estrago do peronismo, né, dos governos Kirchner, e agora ele está tendo que consertar a casa, ou melhor, está tendo que trocar o pneu com o carro rodando, né? E não é uma tarefa simples. E aí é claro que alguns índices pioraram, outros melhoraram, mas ele está na direção certa, ele não joga para a torcida, ele não faz populismo, e é difícil realmente convencer a população de que essas políticas, muito embora tragam alguma dor no curto prazo, mas vai tirar o país do buraco a médio e longo prazo. E esse é o grande desafio dele, esse convencimento da população e também brigar com as forças do peronismo, as forças populistas que não são fáceis, Evandro. E porque o resultado também não foi assim apertado, né? A gente está falando de 13 pontos à frente do peronismo em relação ao partido de Javier Milei. E é por isso que a preocupação ficou grande, né, Bruno Musa? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Muitos até me cobraram, porque ele é da mesma linha de pensamento econômico do que eu fizesse uma análise mais aprofundada. Eu fiz, vai ser amanhã lá no meu canal. Mas tem alguns dados interessantes para serem analisados nas entrelinhas. De fato, a diferença ela foi expressiva. Se esperava já que o peronismo ganhasse em Buenos Aires, não nessa magnitude. Mas é interessante que quando comparamos as últimas eleições, nesse mesmo par, as eleições em Buenos Aires das últimas, o peronismo, em número de votos absolutos, ele perdeu quantidade de votos. Só que o que aconteceu foi que ele conseguiu manter 85% dos eleitores das últimas eleições, ao passo que o partido de Javier Milei conseguiu manter 50%. Basicamente, aqueles, digamos, em cima do muros ou indecisos ali, acabaram migrando para o lado por 2 pontos. Um deles pode ser essa parte da Karina Milei, a irmã dela, e os supostos áudios que são atribuídos a ela, que vale lembrar que está em fase de investigação. Claro. Eu acho muito difícil alguém que tem a mesma linha de raciocínio passar a votar no peronismo, que colocou a Argentina na situação que estava à beira da hiperinflação, por ainda uma investigação. Acho muito difícil, mas claro que impacta naturalmente isso nas eleições. Mas é mais importante a mensagem que o Milei colocou, assumindo de cara a derrota, fazendo uma autocrítica, o que farão uma autocrítica para as eleições mais importantes, dia 26 de outubro, em Buenos Aires, mas as eleições nacionais. Esse é o ponto mais importante. Para que ele consiga colocar tudo em lei, basicamente o esqueleto central dele, que é a geração de superávit. Mas vale lembrar, até o momento, no primeiro mês que ele assumiu, a inflação era 25,5% ao mês, hoje está 1,9%. A pobreza, que tinha saltado para 58%, está em 31% da população. As reservas dos bancos centrais, do Banco Central, que estava em 7 bilhões negativas líquidas, hoje está positiva por volta de 10 bilhões. Então, há sinais muito importantes de estabilidade macroeconômica, mas volta no que o Alan falou. Essa melhoria, depois de décadas de deterioração, demora alguns anos para melhorar. E esse curto prazo precisa ser colocado de alguma maneira para que essas pessoas já sintam no dia a dia toda essa melhoria. Apesar da estabilidade da inflação, você ainda tem um incremento no salário real em dólares na Argentina, foi brutal, mas realmente os preços estão muito caros lá. Portanto, há de ser feita alguma autocrítica para abranger melhor essa população mais carente, para que ela entenda e continue entendendo a importância da mudança macroeconômica
macroeconômica que o país está passando. Fala, Zé Maria Trindade. É interessante que o Milei possa vencer essa politicagem e continue, né, colocando em prática esse pragmatismo que a Argentina precisa. A Argentina chegou a um ponto antes do Milei de que estava precisando mesmo de medidas radicais como ele prometia. Os argentinos entenderam, o elegeram e sabiam da dificuldade e do enfrentamento com esta política enraizada, este centrão que também existe na Argentina, que tenta se manter com um governo forte para mamar nas tetas do governo. Então, esta é a ideia, que o Milei possa vencer. Maurício Macri, que é um empresário, um engenheiro, um gestor, né? Foi presidente da Argentina, chegou com o discurso liberal e acabou ficando com medo e recuando diante dessas resistências que são naturais. Existem resistências. Eu conversei uma vez com o Paulo Guedes, ele me falando das resistências, que ele chamava de curraizinhos, vários currais. São grupos que se apoderam ali de poderes setorizados no governo e lucram com burocracia, com dificuldades, né? E ficam nutrindo ali naquele curral e não permite a modernização do Estado. Foi uma luta para tentar privatizar, tentar colocar um governo eletrônico aqui no Brasil, tentar facilitar e agilizar para os empresários criar novas empresas. Mudou muito, melhorou, né? Mas isso é difícil, porque tem uma resistência interna muito grande, porque são pessoas que lucram com essas dificuldades e essas incompetências do governo. Então, na Argentina, isso foi construído com muito mais competência. E eu gosto de falar do Macri lá atrás, porque se ele tivesse levado adiante as propostas de campanha no que ele acredita, hoje a Argentina estaria melhor. E talvez ele seria reeleito e não foi nem candidato à reeleição, porque sabia dessas resistências. Então, eu acho que o Milei está preparado para enfrentar essas dificuldades que a gente aqui já sabia que elas iam aparecer. A política não pode destruir a lógica. Arremate, Piperno. Veja, foi muito bom, Zé Maria, lembrar do Macri, porque o Macri foi presidente outro dia, ele não é um peronista, ele foi presidente de 2015 a 2019. Isso é sempre importante a gente lembrar. Aí veio depois, de novo, a Cristina Kirchner voltou. O que está acontecendo é o seguinte, entre outras coisas, os resultados econômicos dos últimos 3 meses, eles já não foram vistosos. A inflação parou de recuar as taxas mensais, não anual, mas as taxas mensais. O país não vai conseguir cumprir seus compromissos com o FMI agora, os próximos, porque não tem dólares. E o Milei é uma contradição do discurso moralizante e libertário. O que o Milei fez nesses últimos dias? Ingressou na justiça para impedir jornalistas de continuarem divulgando os áudios. Então, me parece que não é uma medida de um democrata. Segunda coisa, é importante lembrar que Karina Milei é a pessoa forte do governo. Ela não é só uma irmã, ela exerce cargos, ela enfim, a pessoa a quem todo mundo recorre, a pessoa que para muitos efetivamente governa. Terceiro, Milei também está enrolado na justiça com o processo da Libra. Não vamos esquecer o escândalo das criptomoedas que ele ajudou a divulgar nas redes sociais dele. Então, é claro, e veja, consegue a proeza de perder uma eleição em Buenos Aires no momento em que a Cristina Kirchner está presa. Seria assim, a grande oportunidade da vida de se impor lá também. E nós assistimos ontem a constrangedora cena da Cristina Kirchner dançando na sacada lá da casa dela, em plena prisão domiciliar. Olha para quem que ele conseguiu perder. Arremate, Bruno, rapidinho, é que o Banco Central ele tem hoje capacidade, o Piperno, até porque ele fez um acordo novo com o FMI recentemente, e mais, as províncias que antes não conseguiam captar dinheiro através de dívida estão conseguindo emitir. Fato é que a taxa de juros teve que subir depois dessa desvalorização cambial que teve nos últimos dias, depois dos áudios. Aliás, mas hoje ela tem capacidade de pagar. Que contradiz as promessas da campanha dele. Concordo com você, e o aumento do depósito compulsório também, que contradiz as políticas que nós defendemos. Então, isso sim, de fato é verdade. Mas o meu ponto é só esse, que o Banco Central hoje ele tem uma capacidade que antes eles não tinham.